nesse momento abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, nós vamos fazer fortaleza. Então Yahvé falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Vós todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim o fareis durante mais 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marcharão todos, 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver posicionado. Agora vamos pular para o versículo 20 desse mesmo capítulo 6 de Josué, e diz assim: o povo gritou com toda a força e tocaram os chofares. Quando o povo ouviu o soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra e a muralha caiu por terra. Imediatamente cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade completamente. Consagraram toda a cidade a Yahvé, exterminando ao fio de espada homens, mulheres, jovens, idosos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela estavam. Então Josué ordenou aos homens que tinham espionado a terra: entrai na casa da meretriz e fazei esta mulher sair de lá com tudo que lhe pertence, de acordo com o que juraste a ela. Foram os jovens, os espiões israelitas, e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo que lhes pertencia. Fizeram sair também toda a sua parentela e os colocaram em um lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade, tudo que nela havia, exceto a prata, o ouro e os objetos de arte de bronze e de ferro, que foram entregues ao tesouro da casa de Yahvé. Mas Raabe, a prostituta, bem como a casa de seu pai e todos que lhe pertenciam, Josué os salvou com vida. E ela vive no meio de Israel até hoje, porquanto refugiara os mensageiros que Josué enviara para espionar Jericó. Até aqui, amém, igreja? Amém. Fecha teus olhos e vamos uma vez mais orar entregando essa palavra que é do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas vidas, apresentamos essa palavra que é tua, e de fato, assim como acabamos de louvar, poderoso o teu nome é. Então, Senhor, continua sobre essa igreja, continua fazendo a boa obra que tu já iniciaste em nosso meio. Usa a minha vida, Senhor, em favor dessa igreja. Assim eu te oro no nome de Jesus. Amém? Vamos sentar, igreja. Bem, esse texto que nós acabamos de ler, alguns já conhecem, inclusive, se já assistiram a novela Terra Prometida, já devem ter visto passar por esse tempo aí dessa passagem. Mas, na verdade, para a gente entender um pouco essa história, para que a gente possa entender um pouco o que de fato aconteceu, quando Moisés, levantado por Deus como um resgatador para tirar os hebreus daquela condição, depois de mais de 400 anos de servidão aos egípcios, de entrega, de escravidão mesmo, o Senhor levanta então Moisés. Nós já conhecemos essa história, e então o Senhor usa a vida de Moisés para ser o resgatador, o libertador, para finalmente tirar o povo daquela condição. Só que enquanto Moisés finalmente tira o povo e faz aquela travessia no deserto, onde nós já conhecemos também, onde houve altos e baixos de um povo que, apesar de ver as grandes maravilhas do Senhor, mas o seu coração se inclinava sempre à murmuração. O coração sempre se inclinava a duvidar, a querer e desejar voltar para o Egito, como muitos de nós. Quando as dificuldades vêm,
nós pensamos se não seria melhor estarmos onde um dia estivemos, como se de fato, no lugar onde nós estivemos, fosse um lugar de liberdade. Hoje nós somos livres, porque não somos mais escravos do pecado. Amém? Eu e você, nós somos livres, porque o pecado não nos vence mais. Por isso nós somos livres no Senhor. E aí essa história, ela trata exatamente de um momento onde o líder Moisés, o libertador, então ele morre, mas Deus já havia prenunciado que quem seria o sucessor de Moisés seria Josué. Que nós conhecemos também que apenas dois líderes, na verdade, homens guerreiros que saíram juntamente com aqueles milhares do Egito, somente a descendência de Josué e Caleb desfrutaram da promessa. Porque quando Moisés então manda os espias para irem e trazerem um relato de como era Canaã, de como era a terra prometida, o coração daqueles homens ficou tão diminuído que o medo os paralisou para não viverem a promessa de Deus. Então Josué foi aquele levantado agora por Deus para liderar esse povo, onde já havia aquela promessa estabelecida e eles estavam prestes a herdar de fato, já estavam às vésperas de chegar a Canaã. Só que nós sabemos também que toda grande batalha, toda grande conquista, à medida que eles iam conquistando territórios, havia mortes, haviam guerras. Quando Deus estabelecia que aquele lugar, que precisava muitas vezes ser conquistada pelos hebreus, pelos israelitas, aquele povo de fato era um povo que começava agora a temer. Aqueles que estavam na rota da conquista de Canaã, eles temiam, porque a fama, não apenas dos israelitas, mas do Deus dos israelitas, do Deus dos hebreus, começou a se espalhar e muitos começaram a tremer e temer o Deus dos hebreus. E aí exatamente esse momento onde Josué, Jericó agora é a próxima cidade a ser conquistada, e Josué agora recebe de Deus uma orientação para que ele agora envie espias para observar o território, para fazer uma sondagem do que eles precisariam enfrentar. Mas o interessante, antes de eu entrar exato nesse texto, é que apesar de Moisés ter sido um líder onde o Senhor havia estabelecido, mas o Senhor começou a levantar Josué e não houve resistência para a liderança de Josué. Sabe por quê? Porque o que estabelece a liderança de um homem e de uma mulher de Deus não é a sua capacidade, mas é o Deus que está sobre ele. E quando aqueles reconhecem que Deus está sobre um homem e uma mulher de Deus, eles se submetem. Ele entende que Deus está com eles. E esse povo começou a entender, porque o próprio Deus falou nesse mesmo livro de Josué, no capítulo 1, 5, disse assim: olha, ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo e jamais te abandonarei, nem te desampararei. O Senhor estava falando para Josué: existem batalhas a ser conquistadas, existem territórios que você vai precisar ter força, ter bom ânimo, ter coragem, mas lembre-se sempre, traga sempre a sua memória que eu, o Senhor, que estive na vida de Moisés, sou o mesmo que sou sobre a sua vida. E deixa eu te falar uma coisa: o Deus de Moisés, o Deus de Josué, é o Deus da igreja sempre a tratar, é o meu e o teu Deus. É promessa dele que ele não haveria de nos desamparar. Ele não é apenas o Deus dos antepassados, ele não é apenas o Deus dos nossos pais, mas ele é também o meu e o teu Deus. E sabe o que os liderados, o povo reconhece? Eles dizem assim: diante disso, todos responderam em voz alta: tudo o que ordenastes, nós faremos, e para onde quer que nos enviares, iremos, porque assim como em
tudo obedecemos a Moisés, do mesmo modo obedeceremos a ti. Basta que o teu Deus esteja contigo nos liderando, assim como esteve com Moisés. Sabe o que acontece quando nós estamos debaixo de uma liderança da parte de Deus? Não só o líder é beneficiado, mas todo o povo que acredita nessa liderança. Você não precisa ver as coisas começarem a acontecer para você crer em um homem e uma mulher que são guiados pelo Espírito Santo. Quando nós viemos, por exemplo, morar aqui em Gravatá, em 2016 o Gustavo veio primeiro, e depois, quase um ano depois, eu vim, em fevereiro de 2017, eu vim para cá, para Gravatá também. E a gente não entendia muito o que Deus estava fazendo conosco. Nós perguntávamos ao Senhor o que nós estávamos fazendo aqui, porque no primeiro momento nós fomos impulsionados a estarmos aqui por uma necessidade, por uma dificuldade que nós estávamos passando. Mas com o passar do tempo a dificuldade permaneceu. E uma das coisas que o Gustavo ele começou a entender de Deus foi: se Deus nos soprou para cá, o que nós podemos fazer nesse lugar? O que de fato nós estamos fazendo aqui nesse lugar? Porque existe um porquê porque nós estamos aqui. Existe algo que Deus talvez queira para nós. Porque no princípio a gente não entende muito porque que Deus nos leva para alguns lugares, ou até porque Deus nos estabelece em alguns lugares. E nessa noite eu quero falar exatamente a respeito dessa verdade, porque existem ordenanças do Senhor que são para nós avançarmos. Mas existem outras que são para nós permanecermos. E ambas, elas precisam estar direcionadas pela voz de comando do Senhor. Se Deus manda avançar, nós avançamos. Mas também se Deus manda, fica onde está, você fica onde está. E exatamente quando esses dois espias vão para Jericó, eles passam agora e se abrigam na casa de uma mulher, de uma prostituta chamada Raabe. O fato dessa mulher ter abrigado aqueles dois espias hebreus, chegaram até o rei e falaram: olha, os espias dos hebreus estão lá e a gente agora pode pegá-los na surdina. Mas eles não contavam que essa boa fama do Deus dos hebreus havia alcançado também o coração daquela prostituta. Porque a própria Raabe, quando aqueles homens, os servos do rei de Jericó, chegam até ela e falam: olha, nós soubemos que os dois espias, eles passaram por aqui. Aí ela falou: é verdade, eles passaram por aqui, mas eles foram por este caminho. Na verdade, Raabe havia escondido aqueles dois homens no terraço da sua casa, atrás de canas de linho. Quando essa mulher então observa que o perigo que estava na sua casa, ela dispensa aqueles homens, ela agora chega para os dois hebreus e ela fala assim: olha, eu usei de misericórdia sobre a vida de vocês, mas eu preciso agora entender que vocês precisam usar de misericórdia sobre a minha vida. Porque nós temos ouvido a respeito de um Deus que está acima dos céus e embaixo dos montes. Agora Raabe faz uma declaração que o vosso Deus é de fato Deus em cima nos mais altos céus e embaixo na terra. Naquele momento Raabe entendeu quem era o Deus dos hebreus e ela creu no Deus dos hebreus. E Raabe, inclusive, ela vai estar lá com o seu nome vai estar como um dos heróis da fé no livro de Hebreus, no capítulo 11. Ela foi uma heroína da fé porque ela creu apenas de ouvir falar nesse Deus. E aqueles homens, então, naquele momento, fizeram um pacto com ela. Disseram: tudo bem, você nos ajuda, você esconde a nossa missão, e aí quando nós de fato formos conquistar Jericó, nós haveremos de poupar apenas a sua casa. Nós estamos fazendo uma aliança com você. E aquela mulher concordou então, pediu para que aqueles homens agora pulassem a janela, porque a casa de Raabe estava sobre as muralhas de Jericó. E Jericó, alguns estudiosos vão dizer que ela não era apenas uma cidade grande, uma cidade comercial e uma cidade fortificada,
mas era uma cidade militar. Era uma cidade extremamente preparada. Então, ouvindo falar dos israelitas, ela ainda intensificou a sua guarda, ela intensificou mais ainda a sua sentinela. Então, imagina que era uma cidade que antigamente elas eram arrodeadas por muros. Nós fizemos aqui nas quintas-feiras, né, 4 estudos sobre Neemias e entendemos um pouco sobre o que é reerguer os muros. Então, Jericó era uma cidade inteiramente, estava protegida por conta das suas muralhas. Mas essas muralhas, elas não são como um muro de como a gente imagina. São muralhas que alcançavam até 8 a 10 metros de altura e praticamente 3,5 metros de largura. Lembrei agora do pastor Tiago. Quando viu o pastor que ele tinha 2 de altura por 3 de largura. Então aquelas muralhas, elas tinham mais de 3 metros de largura. E as pessoas moravam, de fato, em cima, construíam as suas casas em cima da muralha. E eram muralhas muito fortalecidas, muito resistentes. Mas quando Raabe, então, ela direciona para que aqueles homens agora, porque os portões da cidade haviam se fechado já, e ela direciona para que aqueles 2 espias pulem sobre uma corda. Aqueles homens dizem assim, ela usa uma corda vermelha, escarlate. E aqueles homens dizem assim, nós vamos passar 3 dias até o tempo dos homens do rei voltarem e nós vamos então dar prosseguimento à nossa missão. Mas como você usou de misericórdia conosco, nós vamos também fazer uma aliança com você. A sua casa será poupada, os seus pais, seus familiares, todos quantos você trouxer para dentro da sua casa, serão também diretamente poupados. E qual vai ser o sinal para a gente saber qual é a casa? E porque nós não vamos tocar em vocês, porque nós não vamos exterminar vocês. É exatamente esse cordão vermelho, essa corda vermelha que você usou. E sabe o que acontece? Ela sabia que aqueles homens ainda iam passar 3 dias para passar de volta e voltar para o seu exército, para de fato, finalmente, tomar posse de Jericó. Mas a resposta de Raabe, além de ser uma pessoa que creu, que agiu pela fé e dependência, ela se posicionou prontamente. Porque a palavra diz que assim que aqueles homens saíram, ela prontamente já deixou o cordão lá disponível para que quando eles viessem de fato, eles observassem que aquela era a casa dela. Isso nos mostra que ela não espera as coisas acontecerem. Ela sabia a iminência que ela estava passando, mas ela também sabia que ela precisava fazer algo. E isso nos denota o posicionamento que ela toma. Ela não espera simplesmente aqueles homens voltarem. Ela sabia que existia um tempo de retorno. Ela sabia que não ia ser no outro dia a conquista. Mas ela entende que aquela aliança agora representava algo que iria refletir não apenas simbolicamente, mas também a sua vida ia ser poupada. E aí a primeira grande lição que o Senhor compartilhou comigo para essa mensagem, o Senhor ministrou muito ao meu coração sobre a disponibilidade. A primeira lição que eu queria trazer nessa noite é que quando Deus vê a nossa disponibilidade, Ele entende que existe uma oportunidade. Deus vê a nossa disponibilidade e, baseado na nossa disponibilidade, Ele usa como uma oportunidade para que Ele possa cumprir os propósitos e projetos dEle através da nossa disponibilidade. O que o Senhor tem buscado, na verdade, é corações, mulheres e homens, assim como Raabe, disponíveis para serem homens e mulheres que vão facilitar aquilo que o Senhor tem para fazer. Na verdade, o Senhor tem buscado homens e mulheres que digam sim, que não precisam ver as coisas acontecerem, mas que baseados numa palavra, que baseados numa aliança, que baseados numa voz, entendem e dizem: Senhor, eu não sei como as coisas vão acontecer, mas eu me coloco
que Ele deseja. Lá no livro de 1 Samuel, por exemplo, nós já conhecemos essa história. Existia uma mulher que precisava de um filho, Ana. Mas existia também um Deus que precisava de um profeta. Vocês estão entendendo? Ana precisava de um filho. E Deus precisava de um profeta. Porque a palavra diz lá no livro de 1 Samuel que a voz do Senhor estava se tornando escassa. Não havia mais profetas sensíveis à voz de Deus. Eli já havia se distanciado e muito da presença de Deus quando ele permitiu que os seus filhos, Ofni e Finéias, tornassem o altar de Deus num lugar totalmente profano e impuro. O Senhor desejava novamente levantar um homem também segundo o seu coração para ser usado para a sua nação. E aí entra agora uma mulher amargurada, uma mulher totalmente destruída pelas implicâncias da sua rival. Entra uma mulher agora que estava abatida, entra uma mulher agora em cena que estava depressiva. A palavra diz que ela não comia nem bebia, apenas chorava. Mas quando essa mulher entra no templo do Senhor, ela faz uma aliança com Deus, ela disponibiliza o seu coração para Deus. E aí aquela mulher faz uma oração sincera. Ela precisava de um filho, o Senhor precisava de um profeta. Foi exatamente a disponibilidade de um coração para que o Senhor entrasse com oportunidade para realizar os projetos dele. Deus necessita que eu e você tenhamos a disponibilidade para Ele usar as nossas vidas para aquilo que Ele deseja. E sabe o que Ana faz? Faz uma oração: Senhor, se atentamente tu atenderes a oração da tua serva e dela não te esqueceres, Senhor, te prometo, eu faço um pacto contigo, que do filho que eu tiver, ele será teu. Eu te devolvo a promessa, eu consagro o que o Senhor me der. Aí Deus falou: é exatamente isso que eu preciso. Eu não dou a ela apenas um filho, dou a ela um profeta. Dou a ela um profeta não para a sua casa, mas um profeta agora para a nação de Israel. Deus só precisa da minha e da sua disponibilidade. Sabe outra pessoa que estava totalmente disponível? Lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, Deus chega para o seu profeta Elias e diz assim: apronta, vai lá em Sarepta, porque eu já ordenei ali que uma viúva providencie para você o teu sustento. Elias, quando chega lá em Sarepta, havia uma mulher viúva, padecendo. Ela não entregou o que sobrava. Ela não entregou o que era fácil para ela. Nem sempre a tua disponibilidade vai ser o que te sobra. Não é o teu tempo que te sobra. Não é a tua provisão que te sobra. É exatamente aquilo que o Senhor quer que você dê de uma forma deliberada. Não é o que sobra, é o que custa sacrifício. Não é o que sobra, mas é o que represente para você algo importante. Algo que importa. Quando Elias chega para aquela mulher, Deus já havia falado com a viúva. Deus já havia preparado o coração da viúva. Quando ele chega lá em Sarepta, encontra aquela mulher. Primeiro ele pede água. Quando ela vai buscar água, ele fala: não quero água, eu quero um bolo. Elias precisava de um bolo. A viúva precisava de um milagre. Sabe o que acontece? A mulher agora fala assim: eu só tenho essa farinha e um pouquinho de azeite, onde eu iria comer juntamente com o meu filho e iria esperar a morte chegar. Só que quando o Senhor encontra naquela viúva disponibilidade, vem agora o milagre, porque o profeta diz: prepara o bolo, me alimenta, depois você se alimenta, porque na tua casa, eu te garanto, não faltará nem azeite, nem farinha. O coração da mulher estava disponível para Deus entrar com o milagre. O Deus que nós servimos é um Deus que deseja de forma deliberada fazer milagres, mas Ele precisa encontrar um ventre totalmente fértil para produzir o milagre. O problema é que nós somos
de salvação. Ela necessitava ter um encontro que mudaria para sempre a sua vida. E quando a gente disponibiliza, Deus se responsabiliza. Amém? Fala que quando eu me disponibilizo, Deus se responsabiliza. Todas as vezes que o Senhor encontrar um homem e uma mulher disponível, sabendo que vai custar muito, sabendo que muitas vezes vai custar a única coisa que ele e ela têm, mas o Senhor devolve e o Senhor se responsabiliza. A gente vê essa igreja hoje, precisa testemunhar de várias situações que para hoje está tudo lindo. 3 anos. Mas como a Joyce mesmo falou, só Deus sabe como muitas vidas chegaram aqui, como a nossa vida estava aqui. E está pensando que a gente servia quando estava em abundância? A gente servia na escassez. A gente emprestava nosso barco, que era a nossa casa, na escassez. Quando essa igreja começou, nós mal tínhamos o que nos alimentar, era o que faltava. Mas passava muita dificuldade, muita privação. Eu lembro, já contei aqui, mas eu preciso contar porque nós somos muito mesquinhos espiritualmente para emprestar para o Senhor, para disponibilizar para o Senhor. A gente faz conta e a matemática nossa não é a de Deus. A de Deus está acima. Me lembro quando nós iniciamos uma célula lá, tinha uma célula que era a célula de mulheres, a primeira célula de mulheres aqui de Gravatá. Mirene vai lembrar, algumas já faziam parte dessa célula. E a gente tinha uma mesa, que ainda hoje tem essa mesa. E nós começamos a célula de mulheres na segunda-feira à noite. Eu arrumava aquela mesa, eu forrava aquela mesa, Joyce ia, forrava aquela mesa. E eu sabia que aquelas mulheres vinham, a gente sabe que naquele momento de célula a gente quer oferecer um lanche. E eu só tinha muitas vezes um pacote de bolacha. Pegava um pacote de bolacha que muitas vezes no outro dia eu sabia que ia faltar. E eu colocava em cima da mesa, a bolacha toda abertinha assim, numa travessinha. Pegava uma lata de sardinha, misturava com um pouquinho de leite e ali eu fazia um patê de sardinha. Eu falava, Senhor, essa era a minha oração. Senhor, isso aqui é tudo que eu tenho. Sabe o que começou a acontecer? Deus encontrou disponibilidade no coração. Quando as mulheres iam chegando, nós chegamos a ter 28 mulheres nessa célula. Quando as mulheres iam chegando, cada uma ia trazendo um pratinho. Bolo, pão doce, Mirene e misericórdia. Chegava com uma sacola de pão doce de coco. Resultado, quando acabava a célula, e as mulheres não sabem o que eu estou falando, porque quando cada uma leva um lanche, vira um banquete. Quando acabava a célula, imagina 28 pessoas, Bruno, levando cada um prato. A minha bolachinha estava intacta e ainda ficava comida para mais 2 ou 3 dias. A minha bolacha não era nem tocada, o meu patê não era nem tocado. O Senhor dizia, se você tem coração disponível, eu acrescento. Por que a gente pediria em obedecer a voz de Deus? Quando Deus chama, quando a gente se disponibiliza de fato, Ele se responsabiliza. E Raabe, ela só tinha um abrigo, mas Deus tinha um propósito. Raabe tinha uma intenção e Deus tinha salvação. Por favor, Tiago. E aí, sabe o que acontece? Segundo ponto que eu queria trazer é que muitas vezes, eu falei aqui sobre a obediência e a fé. Muitas vezes, a obediência e a voz de Deus vai dizer, anda, sai de onde você está, muda de lugar, muda de casa, muda de emprego, muda de cidade. Algumas vezes o Senhor vai fazer isso. Algumas vezes o Senhor vai nos direcionar. É como se Ele tirasse a gente de um lugar e falasse assim, agora não é mais aqui. Eu vou te colocar agora nesse outro lugar para você criar raízes, para você estabelecer o que eu tenho para você. E esse posicionar em fé pode representar de fato ou avançar, ou sair de onde nós estamos, ou permanecermos onde nós estamos.
Mas deixa eu falar uma coisa. Ambas as decisões são seguras se o Senhor falou. Se Deus está dizendo para sair, para avançar, para marchar, esse lugar para onde nós vamos é seguro. Mas também se Deus está dizendo, fica onde está, não dá um passo sequer, esse lugar também é seguro. Porque o que torna um lugar seguro não é o lugar, mas é quem está nele. O que torna um lugar de proteção e de abrigo não é o lugar que você escolhe para sair ou para entrar, mas é onde Deus vai estar. Se for um lugar onde Deus está, eu te garanto, é um lugar seguro. Agora a questão é, será que de fato nós estamos dispostos a perguntar a Deus para onde Ele quer que nós possamos ir? Ou será que também estamos dispostos a não ficar mais onde estamos e queremos logo sair? Porque existem pessoas que estão dentro desejando estar fora. E existem os que estão fora desejando estar dentro. Porque marchar pode ser o que Deus quer, mas também ficar pode ser o que Ele quer. Lá em Atos 1, após a aparição de Jesus Cristo, quando Ele passou aqueles 40 dias, já depois de ressuscitar, até a sua ascensão, Ele dá uma ordem para os seus discípulos. Ele ordena que eles permaneçam em Jerusalém. Até quando? Que eles aguardassem até a promessa do Pai. E qual é a promessa do Pai? É que no dia em que eles pudessem receber o poder do Espírito Santo, somente a partir daquele momento em que eles receberiam o poder do Espírito Santo, agora sim eles estariam habilitados a ir para todo lugar e testemunhar a respeito do Evangelho. Mas até então Jesus manda que todo mundo fique. E a vontade daqueles discípulos era, eles queriam se dispersar, eles estavam amedrontados. Mas Jesus fala, permaneça. Eu imagino o quanto deve ter sido difícil, porque eles viviam num lugar onde agora todos os olhos estavam voltados para eles. Mas Jesus fala, se não tem ainda promessa de Deus para sair, não vão para lugar nenhum. Jesus estava dizendo para eles, vai chegar um momento em que vocês não vão apenas ficar em Jerusalém, mas vocês vão para a Judéia, para Samaria, até os confins da terra. Mas aguardem para que a palavra do meu Pai venha e direcione vocês. Davi passa por um momento da sua vida que ele precisava ouvir o que Deus estava para direcioná-lo. Aí em 1 Samuel 30 fala a respeito de um momento em que Davi estava em guerra. E quando ele volta lá em Ziklag, todos os seus filhos e esposas, não só dele, mas de todos os seus homens, haviam sido sequestrados. E a Bíblia diz que eles choraram, eles prantearam até as lágrimas secarem. Mas eu fico imaginando, se fôssemos nós hoje, se a gente chegasse em casa e a gente visse uma situação como essa de Davi, qual seria a nossa primeira reação? Eu vou atrás. Eu vou usar da minha justiça agora. Davi nos mostra o seguinte: tendo o tempo de prantear, eles choraram tanto que as lágrimas secaram. Aí daqui a pouco Davi vai orar ao Senhor. Davi vai agora se derramar para Deus. E aí a palavra diz que o Senhor agora animou Davi, porque agora encontrando ânimo, ele agora pergunta para o Senhor: perseguirei esses invasores? Eu irei alcançá-los? E a resposta foi sim, vai. Eu te garanto que você vai alcançá-los. Eu te garanto que você agora precisa avançar. E aí Davi vai e volta de fato com os seus homens, juntamente com os seus homens, com aquelas mulheres e crianças que haviam sido sequestradas. Para Raabe entender
2 espias garantiram que a sua casa, juntamente com a sua família, seria poupada, foi uma maior expressão de fé de alguém que não conhecia Deus, de alguém que só conhecia a fama de Deus, a boa fama de Deus. E eu começo a imaginar o que de fato representou quando, direcionado por Deus, Deus falou para Josué que eles iriam dar 6 voltas, um dia dar uma volta em volta da cidade. No outro dia, por 6 dias consecutivos, eles deram uma volta. E aí no sétimo dia agora, eles dão agora mais 6 voltas. Quando eles vão começar a 7ª volta, eles começam a tocar o shofar, de um barulho tão estridente, nós acabamos de ler, que as muralhas vêm ao chão. E aí é a hora onde eles entram, porque eles encontram agora uma cidade vulnerável. Vamos imaginar agora a casa de Raabe, que estava exatamente sedimentada numa muralha que estava caindo. Porque quando a gente fala parece muito fácil, mas a casa dela muito provavelmente sofreu abalos, porque afinal de contas aquela muralha estava caindo, as muralhas estavam caindo e havia barulho de muralhas caindo lá fora, havia barulho de gritos de homens, mulheres e crianças sendo mortos naquela guerra, naquele ataque. E imagina agora se a mãe, se o pai de Raabe diz: filha, eu acho que isso não vai acontecer, é melhor a gente correr, é melhor a gente sair de onde a gente está, porque nós vamos também ser mortos. Você acha que de fato esses homens vão lembrar que fizeram uma aliança com você? E eu fico imaginando, isso não é conjectura minha, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando o sentimento, o coração de Raabe, saber escutar as pessoas morrendo, os seus vizinhos todos gritando, pavor na cidade, e ela decidir permanecer no lugar que ela estava, porque Deus falou: não sai, não vai para lugar nenhum, porque eu vou poupar. E eu fico imaginando como deve ter sido difícil não ser levada pelos barulhos, não ser levada pelas pessoas talvez batendo na casa dela: Raabe, corre, corre, os israelitas invadiram a cidade. Ela disse: eu não vou a lugar algum, porque na minha casa tem um cordão vermelho que me poupa da morte, exatamente como o Senhor, o Deus Jesus Cristo, para que através do seu sangue nós pudéssemos ser poupados da morte eterna. Então, se nós temos essa aliança, não temeremos mal algum. Não saímos de onde nós estamos, que o Senhor não mandou, porque as dificuldades, elas podem querer nos soprar para um lugar, mas eu quero te falar uma coisa: pode ser um lugar desprotegido, vulnerável, porque nem tudo que parece ser o melhor lugar o é. Se Deus não está, não vai. Se Deus não falou, não vai. Eu amo esse livro de Josué, porque foi exatamente em Josué 1:9 que o Senhor me direcionou para vir para esse lugar. Eu estava começando a falar naquela hora. O Gustavo veio 1 ano antes, em 2016, com as crianças. Giovana na época tinha 1 ano e 8 meses. Para tentarmos a vida aqui. Mãe morava, alugou uma casa na mesma rua que mãe dava apoio com as crianças. E foi um ano muito difícil, porque a gente achava que em 2016 iria ser tudo favorável para eu vir para cá e a gente tocar a nossa vida. E não foi. Ele veio mais ou menos em março para abril, passou o ano inteiro de 2016 aqui. E nada aconteceu, eu fiquei lá em Recife, segurando um pouquinho a barra, porque eu tinha um emprego. Eu não queria abrir mão, porque ainda era algo que nos ajudava. Quando chegou o final do ano de 2016, falei: Gustavo, e agora? Vai voltar para o Recife? Eu ainda não havia pedido demissão no meu trabalho. Ele falou: não volta. Eu não quero mais voltar para o Recife. Estava ferido demais. Estava dilacerado demais ministerialmente, falando para voltar para o lugar de dor. Foi a caverna dele em Gravatar. E eu tinha uma decisão a tomar também. Apesar do meu emprego ser muito bom, apesar do meu emprego ser algo que eu gostava do que eu fazia, sempre gostei.
Estava em ascensão também profissional nessa época. Eu falei, Deus, eu preciso de uma palavra só sua. Porque se o Senhor falar, eu vou fazer. E Deus me deu Josué 1:9. Seja forte e corajosa. Não temas, porque para onde quer que tu fores, eu irei. Aleluia! Glória a Deus! Essa foi a única ferramenta que eu tinha nas minhas mãos. Aleluia! Deixar um emprego bom. Minhas crianças aqui em Gravatá com o pai. Mergulhar num rio que eu não sabia qual era a profundidade. Mergulhar em um lugar que você não conhece é fé. E aí eu vim para cá em fevereiro de 2017 para cá. E foi muito difícil. Foi muito difícil o ano 2017 inteiro. O negócio que empreendemos não vingou. Final de 2017, no intervalo entre Natal e Réveillon, fui fazer uma caminhada um dia no parque com Raquel e uma vizinha nossa. Quando eu voltei ardendo em febre. Fui levada para o hospital daqui acho que dia 27 de dezembro, 28. Cheguei aqui, as mãos inchadas, corpo empolado. Quando foram fazer um exame de sangue, suspeita de lúpus. A imunidade lá embaixo. Eu não andava mais aqui de casa. Final de ano de Réveillon, fui eu dentro de casa, eu deitada em da sala sozinho. Para tomar banho, eu precisava que ele me segurasse. Suspeita de como é o nome daquela doença do sangue? Ou era lúpus, ou era, agora eu esqueci o nome, leucemia. Esse foi o avanço. E muitas vezes, irmãos, eu perguntava mesmo para Deus, será que de fato é para estar aqui? É para não fazer nada? É para não ir a lugar algum? Assim como raro, eu escutava também barulhos. Eu via coisas desmoronarem ao nosso lado. E eu também perguntava, será que é para eu ficar aqui? E o Senhor dizia, onde você estiver, eu estou. Passamos o Réveillon, chegou em fevereiro de 2018, mais ou menos. Nós já não tínhamos mais força alguma. E aí, Deus proporcionou uma conversa com o pastor Jairo. Você já sabe um pouquinho da história. E o Senhor, no dia 20, eu acho, de fevereiro de 2018, nós fomos dar um culto de um pastor amigo nosso. E lá o Senhor liberou uma palavra. Por isso que eu estou dizendo, quando Deus libera uma palavra, segura nela. Sustenta a palavra. Porque Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa das suas promessas. O problema é que quando Deus fala, a gente espera que num gatilho tudo mude, destrava, a chave vira. Não é bem assim. Se você tem a palavra de Deus, passe pelo processo para você viver aquilo que Ele prometeu. E uma palavra foi liberada sobre um lugar que Ele precisava preparar os obreiros, porque esse Senhor de Josué, de Moisés, falou nessa noite e disse, eu vou dar velocidade a essa obra. Nós só tínhamos uma célula acontecendo a essa obra. Uma meia dúzia de gato pingado, como ele mostrou ali, se reunindo. E aí, o Senhor começou a acelerar a obra. E aí, sabe o que eu quero deixar para nós nessa noite? Que muitas vezes o Senhor vai dizer que você não sai onde você está. Porque se nós não tivéssemos acreditado nessa palavra, 3 anos depois, porque dia 1º de setembro de 2018, nós estávamos aqui exatamente inaugurando esse templo. Se nós não tivéssemos conhecido a voz de quem tinha falado, reconhecido quem tinha dado essa voz de comando, nós não estaríamos para ver a Alice ontem aceitar a Jesus, vir aqui no final do culto e dizer eu quero Jesus. A diferença não é onde você está, é quem falou para você. É para ficar muitas vezes
muitas não, mas algumas vezes, não vou falar que foram muitas porque não foram. Algumas vezes eu tentei nessa dificuldade dar o meu jeitinho. Porque eu sempre fui muito de correr atrás, eu tinha um bom currículo, eu sabia que até se eu fosse atrás de um hotel desse, eu ia conseguir emprego. E o Senhor falava, não faz nada. Porque agora eu não estou mais te preparando para ser uma pessoa que trabalha lá fora. Eu quero você aqui dentro, no meu reino. Usando aquilo que eu te preparei lá fora para você ser disponível para o meu reino aqui. E muitas foram as vozes. Faz alguma coisa, procura alguma coisa, veja uma alternativa. Não existe plano B para a promessa de Deus. Para a promessa de Deus só existe um plano: fé e obediência. Somente a fé e a dependência nos leva aos lugares que Ele estabeleceu. Somente um Deus que você conhece falando é que você fala. Muitas vozes vão tentar. Eu imagino que muitas vozes tentaram tirar Raabe. Mas sabe o que aconteceu? Josué disse, quando eles entraram, vai e busca aquela prostituta e a sua família, porque vai ser a única casa que vai ser poupada. Se você tem aliança, se você tem promessa, e promessa é muito interessante, falou muito bem sobre isso, porque a gente quer ser renovado, mas a gente não quer passar pelo processo de ser renovado. Nós queremos muitas vezes vivermos. Quem diria que depois dos dias difíceis, depois das noites, meu marido fez uma oração nesse dia, 31 de dezembro de 2016. E ele disse que orou assim para Deus: Pai, é a última vez, é o último Réveillon que eu passo dessa forma, com a minha família, dessa forma. E 2 meses depois Deus veio, falou e mudou a nossa sorte. Algumas vezes, de fato, Deus vai falar: marcha, vai, persegue, vai, corre, caminha, avança. Em outras, Ele vai dizer: fica onde está. Porque quando eu estou, é lugar seguro. Aonde eu estou, é lugar seguro. E só é possível, não tem como a gente não passar um filme na nossa mente. Tudo que nós vivemos. Ontem, uma noite maravilhosa. Hoje nós estamos ainda em clima de festa. E eu fico imaginando, vocês podem imaginar, se a gente tivesse desistido, talvez vocês não estariam aqui hoje. Nesse lugar, poderia estar em outro, porque Deus tem propósito na vida de cada um. Mas talvez não fosse nesse lugar. Talvez não fosse desta forma. Mas simplesmente porque Deus encontrou um coração de um homem, um coração de uma mulher disponíveis. Ele disse: é a oportunidade que eu tenho de fazer a minha vontade. E deixa eu falar, ontem nós escutamos, estou finalizando já. Ontem nós escutamos alguns testemunhos, e a gente conhece um pouco da história de uma boa parte aqui. E aquilo que Jeremy inclusive falou faz muito sentido, porque foi assim que ela e tantos outros chegaram aqui nesse lugar. Alguns pela graça, alguns chegaram aqui se arrastando, com seus altares derribados também com o Senhor. Outros doentes, machucados, massacrados, coração sangrando. Mas só foi possível a gente compreender também o coração desses que chegaram dessa forma, porque nós também tivemos um dia nesse mesmo lugar e Deus também proporcionou cura nas nossas vidas. E sabe por que Ele se alegra? Eu lembro que um dia nós fizemos aqui um dia de confirmação de membros. Alguém falou assim: parece o Oscar. Porque somente quem conhece a trajetória tem que se alegrar quando uma vida vem e se rende ao Senhor. Tem que se alegrar quando uma casa se abre para uma célula. Tem que se alegrar quando a gente vê esse Deus maravilhoso favorecendo essa casa. Nós temos que nos alegrar. Não tem. Por isso que eu fico também imaginando quando é que a gente está num culto como esse, vendo a mão de Deus, o favor de Deus sobre um lugar como esse, pequeno ainda. Mas ainda a gente não
consegue entender que a generosa mão do Senhor nos favoreceu. O salmista vai dizer quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Pode ser que aqui existam tantas pessoas que tiveram a sua sorte restaurada. Talvez existam pessoas aqui, talvez não, vou falar com convicção, que nós conhecemos histórias de homens e mulheres que estavam a ponto de suicídio. Nós conhecemos, nós não estou falando de uma suposição. Nós pegamos, ajudamos homens e mulheres que estão hoje aqui servindo ao Senhor, mas que estavam a ponto de suicidar. Como é que eu não vou me alegrar num lugar como esse, Joyce? Como é que você não vai cantar em júbilo por um Deus que resgatou alguém das trevas, da morte, para resgatar e trazer para um lugar como esse, para mudar a trajetória dessa pessoa? Não tem como a gente não se alegrar ao ver, por exemplo, o Éder. A sua esposa Priscila está aqui, madre fechada, e o Senhor abre a madre do mistério. Como a gente não pode exultar esse Deus? A gente é para estar aqui já entrando, dando glória a Deus, já entrando em júbilo, porque é exatamente nesse lugar onde nós temos visto homens e mulheres se levantando e Deus mudando a sorte desses homens e mulheres. Então nós não podemos, isso não é exagero, isso é reconhecimento, isso não é euforia, isso é exultação, isso não é emocionalismo, isso é adoração, é reconhecer que foi Deus quem esteve aqui favorecendo esse lugar, favorecendo a minha e a sua vida. Eu quero que você fique de pé. E ó, nesse Salmo 126 vai ser somente vai dizer que o Senhor restaurou a sorte de Sião. Nós ficamos como quem sonha e se desviam entre as nações. Talvez muitos olharam para você e diziam: você não vai conseguir ultrapassar isso, você não vai passar por isso. O teu caminho agora vai ser de remédios para dormir, de psiquiatra, de ida a consultórios de psiquiatria. E o Senhor restaurou a tua sanidade, o Senhor restaurou a tua alma, mudou o teu semblante como mudou a Diana. Não tem como você não olhar a sua vida. Eu estou pedindo para você olhar a vida, mas ninguém olha a tua. Olha quem você foi, como você está hoje. É um Deus generoso que está sobre nós. E aí todos haverão que reconhecer, assim como Raab, uma prostituta, alguém que não tinha valor algum, está lá no livro de Mateus, a árvore genealógica dela, a ascendente de Jesus. E muitos talvez podem olhar para a sua vida e reconhecer: existe um Deus por trás disso. Só pode existir um Deus sobre a vida de fulano. Não é possível que em plena pandemia o emprego dele foi mantido, que em plena pandemia ele comprou um carro, que em plena pandemia ela comprou uma casa. É possível porque nós temos um Deus que torna tudo possível ao que crê. E aí nós precisamos declarar: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Sim, Beto, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Nós estamos alegres porque Ele restaurou aqui a sua sorte. Grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer mais nesse lugar. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. É aqui que eu me sinto muito bem, eu amo um lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem.
que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou com alguém que sonhar. Estou sonhando sonhos de Deus. Aleluia! Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, e agora eu volto com fruto. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor